Oba! Oi, Olá! bom dia, Bom boa tarde. dia, tudo bom, tá? Tudo bem, vocês? Tudo ótimo por aqui. E aí, bom dia para o pessoal do YouTube também. Bora falar de coisa boa, não é TechPix. Né? Vamos falar de como escolher o seu médico para ir de encontro à sua expectativa com relação ao parto normal, né? Porque às vezes muita gente acaba escolhendo e aí no meio do pré-natal acaba percebendo que ele não tá indo aí de encontro ao que a mulher deseja, né? O que ela planeja. E aí, descobrir isso no meio do pré-natal é meio complicado, né? Porque às vezes a mulher tá querendo um parto normal e aí ela percebe que ele já tá, né, dando uns indícios aí de que ele não acha uma boa ideia. Aí ela já começou e aí ela não sabe agora o que eu faço, eu troco de médico, não troco de médico. A gente recebe muitas mulheres nessa Ah, tá, fixa situação. o assunto no. Tô Ah, então tá. fixando, tô fixando. Estou fixando falando. A gente recebe muitas mulheres nessa situação, algumas até na gestação, assim, na metade da gestação, e aí começaram a perceber que o médico veio com uns assuntos meio atravessado, e outras acabam tendo essa triste notícia só no final, né? E aí chegam meio desesperadas, como um pedido de socorro, me ajuda, porque senão ele vai me operar. E a gente acolhe, não tem o que fazer, né? Eu sempre brinco que enquanto está dentro, dá tempo da gente mudar a história desse nascimento, né? Da gente tentar fazer com que a vontade da mulher prevaleça. Então, a Uhum. gente com certeza vai tentar ao máximo ajudar essa mulher a mudar os planos aí do parto dela. Tá, então vamos lá. A primeira pergunta. Na primeira consulta com o obstetra, a mulher já deve perguntar se ele atende parto normal, se ele disser que atende, ela deve acreditar, de repente é um médico que já é da família há muito tempo. Como você acha que funciona, né? Ou deveria funcionar? Qual você acha melhor jeito de descobrir se é isso, se não é? Esse é um assunto que deve sempre ser tratado desde a primeira consulta, sim. E uma das coisas que eu falo assim, olha, desconfie se você perguntar sobre parto na primeira consulta e o médico falar para você que é muito cedo para falar sobre isso. Porque é uma fala muito constante deles. Eles falam: ah, não, mas ainda está muito cedo para conversar sobre isso, mais para frente a gente define. Nunca é cedo para falar sobre parto. A gente fala sobre parto antes de engravidar, né? A gente fala que as mulheres deveriam conversar sobre parto desde quando a gente tem aula de sexualidade, né? De sistemas reprodutores lá na quinta série, igual a minha filha está tendo agora. Eu, inclusive, Uhum. me propus, fui lá na escola e falei: olha, fiquei sabendo na reunião de pais que esse ano ela vai ter o conteúdo, né, mais voltado para a sexualidade. E aí eu gostaria de me dispor, inclusive, a vir falar sobre isso aqui na escola, porque eu acho que é uma coisa que as meninas deveriam ouvir falar desde cedo, né? Desde essa idade, de 10 anos, de 11 anos, aprender um pouco sobre como é o funcionamento do corpo, aprender sobre o parto normal, né? Sobre a naturalidade desses processos que todas nós poderíamos viver com tranquilidade se a gente estivesse já habituada com eles, já falando sobre eles, falando sobre menstruação de uma maneira mais aberta, mais tranquila, né, mais natural. E até me dispus a falar sobre isso lá na escola dela, mas agora com tudo isso, a escola, né, tá parada. Vamos ver como é que vai ser abordado tudo isso aí nas aulas online, mas eu tô de olho. Então, a gente deve falar sobre parto em qualquer época do pré-natal, e sempre que você trouxer esse assunto, o médico ele tem que estar ali pronto para responder o que for preciso. Uhum. No geral, o que eles costumam trazer é assim: ah, não, tudo bem, se, se tiver tudo bem, eu atendo o seu parto normal, mas a gente só vai saber na hora, enfim, vamos ver mais para frente. Essas falas dão um pouco a entender de que esse médico ele não é tão a favor do parto normal, porque senão, a gente sempre fala, o parto normal, ele é o mais provável realmente que aconteça para essa mulher, né? A grande chance dessa mulher é realmente terminar num parto normal.
Então, a fala deveria ser o contrário, assim, olha, se tiver tudo bem, eu faço um parto normal, é o que eles costumam dizer. E, na verdade, deveria ser assim, olha, não, será um parto normal, e aí, se algo acontecer, a gente vai para cesárea, né? E tratar o parto normal como primeira opção. Então, deve ser abordado desde a primeira consulta, sim. Tá. E tem alguma pergunta que ela pode fazer ou observar para saber se o médico realmente atende o parto normal, se ele realmente tem a propensão de ir até o final, até a última tentativa do parto normal? Existem algumas perguntas-chave que a gente costuma usar para testar um pouco esses limites, assim, do médico, né? O quanto ele realmente, acredita realmente no processo. A gente costuma perguntar até quantas semanas ele espera, né, para entrar em trabalho de parto. A gente sabe que, né, até 42 semanas é possível a gestação ir, então, até quando o senhor espera, né, para entrar em trabalho de parto? E se eu não entrar em trabalho de parto, qual que vai ser a conduta? Que a conduta mais esperada é a indução do parto, não a cesariana. Quais são as formas de indução? A gente pode fazer induções naturais, a gente só faz indução com medicação, como é essa indução com medicação? Se o bebê for prematuro, também pode ser parto normal. Eu posso ter um acompanhante no meu parto, eu posso ter uma doula no meu parto, posso escolher a posição de parir, posso querer parir de cócoras, posso usar a banheira, métodos de alívio da dor, posso optar por não ter anestesia no parto, posso não querer episiotomia. Então, todos esses procedimentos, para um médico que seja mais antenado no parto normal, ele vai explicar para você com bastante clareza o que é necessário, o que não é necessário, discutir com você se você deseja, se você não deseja, e fazer esse plano de parto baseado nas suas escolhas. São ali indícios de, dependendo das respostas dele, que você, de repente, não vai ter o parto que você deseja com esse profissional. Se minha bolsa romper, quanto tempo você espera? E aí, tá, eu não entrei em trabalho de parto depois que a bolsa rompeu, o que vai ser feito? Eu tenho que ir para cesárea? Eu posso induzir o parto normal? Quanto tempo depois? Eu posso esperar na minha casa ou eu tenho que esperar internada? Você trabalha com enfermeiro obstetra ou obstetriz na equipe, que é uma coisa que é super favorável mesmo para o médico conseguir dar conta de demanda de parto normal, porque quem vai evoluir durante todo esse trabalho de parto com a mulher é a enfermeira obstetra ou obstetriz, a parteira. E o médico vai ser acionado só na fase final do trabalho de parto, quando a gente for internar a mulher e tudo mais. Isso é o que deixa viável para os médicos conseguirem atender parto normal nas equipes humanizadas, por exemplo. Né? Uhum. A gente tem um volume de partos grande, porém, a gente trabalha em equipe. Quem trabalha sozinho já tem, assim, 80% de chance de não conseguir dar uma boa assistência no parto normal. Porque como é que ele vai dar conta de dar assistência ao trabalho de parto, evoluir com essa mulher, fazer o consultório, ter todas as demandas da vida dele? E aí, realmente, ele não consegue, ele acaba levando essa mulher para cesárea precoce, porque ele não acredita que ele vai dar conta de fazer tudo o que ele precisa fazer ali no acompanhamento desse trabalho de parto. Então, o ideal é sempre um trabalho em equipe, um médico que trabalhe com um parceiro, com uma parceira, né? Seja uma equipe médica, não um médico sozinho. Por quê? Se duas mulheres entrarem em trabalho de parto, como é que ele se divide? Ele precisa ter essa clareza de que tem que ter um backup, te explicar sobre esse backup também. Outros indícios, né, que a gente pode ir pegando. Sala de espera de consultório. Por quê? Na sala de espera você vai cruzar com mulheres ali que estão passando em retorno, tal, e aí você vai puxando assunto. Você teve parto com o doutor fulano? Como é que foi o parto? Foi cesárea. Foi cesárea por quê? Você escolheu, né? Não, foi porque o cordão do bebê estava enrolado, sabe? E aí você vai pegando esses indícios. Conversar com a secretária, a doutora fulana faz mais parto normal ou mais cesárea? A secretária costuma falar, não, faz mais cesárea, faz mais parto normal. Entrar em contato com o seu plano de saúde, porque no plano de saúde, eles têm, hoje, foi uma determinação da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar,
que todos os planos de saúde tenham disponível lá a taxa de cesáreas dos seus médicos conveniados. Então, você pode entrar em contato com o seu plano de saúde, passar o nome do CRM do seu obstetra, e aí o plano de saúde vai passar para você a taxa de cesárea daquele médico naquele ano. E aí, às vezes, você vai se deparar aí com um médico que tenha 100% de cesárea. E é bem fácil encontrar isso. Então, são algumas formas de você conseguir ir entendendo a praia desse médico mesmo. Às vezes ele foi indicado por uma amiga, entender como é que foi o parto dessa amiga. Foi uma super indicação, essa amiga adora esse médico, mas ela teve um parto normal? Ah, ela teve um parto normal. Como foi esse parto normal? Ah, não, foi um parto a jato, ela chegou parindo no hospital. Beleza, quando é um parto rápido, liso, é muito mais fácil o médico ter deixado ela parir, né? Agora, e diante de um parto um pouco mais longo, de uma outra situação que requer mais, né, acompanhamento, como é que ele seria? Será que ele também atenderia um parto normal? Então, ter essas coisas e a gente vai pescando algumas coisas que dão um arzinho de dúvida para a gente, aí é melhor investigar melhor. Tá, e aí vamos supor, eu tô fazendo essas perguntas e tô percebendo que ele não é tão a favor assim do parto normal, né? Antes disso, na verdade, eu queria saber se ele não atende por convênio, se é um médico particular, existe algum lugar que a gente consegue ver essas taxas? Não, se é um médico particular, aí você pode pedir para ele mesmo. Mas, doutor, você pode me apresentar qual é a sua média de parto por mês, sua média de parto por ano, por exemplo, né? Doutor, quantos partos por ano o senhor atende? Desses, qual é a porcentagem de partos normais e de cesárea? Hoje, o recomendado pelo OMS é que a gente tenha em torno de 15% de cesáreas. Qualquer bom obstetra que trabalhe baseado em evidência científica vai ter aí entre 15% e 20% de cesárea no máximo, né? Contando, às vezes, que esse médico não atenda parto pélvico, né? E às vezes chegam bebês pélvicos e aí é indicação de cesárea, e tem, né, algumas situações que acabam aumentando um pouquinho o número de cesáreas de um profissional, de uma equipe, enfim. Mas entre 15% e 20% é uma taxa bem razoável para dizer assim, não, é um cara que já assim, é muito bom, tá bem dentro do esperado. Se ele tiver assim, eu tenho 70% de parto normal e 30% de cesárea, é pelo menos um bem intencionado, assim. Ele ainda tem algumas ressalvas, uns limites talvez um pouco menores, mas já é muito bem intencionado. Muito legal. E aí, tá, vamos ver. Agora voltando, né, na pergunta que eu estava fazendo. Eu estou fazendo as perguntas e estou sentindo que ele já é mais propenso mesmo à cesárea. E aí, o que eu devo fazer? Olha, é difícil, porque muita gente chega para a gente, a gestante, conversa e fala, mas eu conversei com o meu médico, com a minha médica, e eu expliquei que para mim é importante e tal, e ela falou que, na verdade, quem escolhe são as mulheres, que eles atendem muito a cesárea a pedido, porque as mulheres já vêm com essa opinião formada de que elas querem cesárea, e aí é por isso que eles têm altas taxas de cesárea, e mais que comigo vai ser diferente, porque eu já estou chegando com essa ideia do parto normal, e as mulheres vêm com essa fala. E o que a gente fala é assim, olha, não é assim que acontece. As mulheres, elas podem até, em alguns momentos, chegar, assim, com uma ideia já formada da cesárea, mas quando a gente se depara com um profissional que respeita o parto normal, enfim, incentiva o parto normal, a gente, na maioria das vezes, consegue sensibilizar a mulher para que ela mude esse pensamento. A gente consegue demonstrar para ela quais são as vantagens dela, pelo menos, entrar em trabalho de parto, dela tentar, dela ver como ela se sente com essas contrações, ela saber que ela tem analgesia como apoio se ela precisar, né? E que entre um parto normal com analgesia e uma cesárea, ela ainda tem menos risco no parto normal com uma analgesia. Então, a gente vai tentando trazer ali subsídios para essa mulher e desmistificando essa coisa, né, do sofrimento do parto na cabeça dela e realmente se dá a oportunidade para o bebê de entrar em trabalho de parto.
E aí, quando o profissional já fala, não, eu faço porque as mulheres querem, ele está unindo o útil ao agradável. A mulher chega falando que quer, ele fala, nem vou tentar convencer, tá ótimo, vamos que vamos. E aí, quando você chega e fala, não, mas eu quero parto normal, então ele falou que já que eu quero, ele vai me respeitar. Possivelmente, esse médico, ele pode até respeitar o seu desejo de entrar em trabalho de parto, né, de conduzir um parto normal, mas ele deve ser um médico que conduza isso de uma maneira mais medicalizada, mais da forma que eles aprendem isso na faculdade, né? Não é um médico que vai te atender de uma maneira humanizada, no sentido de redução de intervenções no trabalho de parto, de liberdade de posição, né, de deixar você realmente à vontade para viver uma experiência de parto natural, sem intervenções, de respeitar a fisiologia do seu corpo. Esse profissional ele vai te atender no modelo ali tradicional de assistência. E a Karina fala muito isso, assim, até a gente esperar do médico tradicional que ele atenda de uma maneira humanizada, que ele tenha o nosso olhar sobre o parto, é garantia de frustração, assim, a gente não consegue que essas ideias batam, porque esse profissional ele já vem com uma outra formação, ele tem ali um tempo de experiência de atuação, que ele só atua dessa maneira. Para ele, é totalmente fora da casinha atender um parto na água, atender um parto sentada no chão, na banqueta de cócoras, coisas que para a gente são muito habituais. Então, como é que eu vou exigir isso de um profissional que é totalmente fora da expertise dele, da forma dele de atender, ele nem sabe conduzir esse trabalho de parto só na observação? Para ele precisa intervir, ele precisa colocar a mulher posicionada, limpar as pernas, limpar a vagina, colocar um monte de pano azul em cima da mulher para o bebê nascer. Ele não sabe simplesmente aguardar um bebê sair com uma mulher em pé, aparar o bebê saindo com a mulher em pé, com a mulher na banqueta, com a mulher na banheira, com a mulher no chuveiro. Igual muitas vezes a gente entra no chuveiro junto para pegar o bebê que está nascendo. Então, para esse médico, ele provavelmente não vai corresponder à sua expectativa. Então, você que vai tentar entender quais são esses limites dele, e aí com essas perguntas a gente consegue ir testando esses limites, e aí isso vai ter que fazer sentido para você. Ou você vai abrir mão do seu lado, da sua experiência de parto, do nascimento do seu filho, da maneira como você desejou, para estar sujeito à forma de atendimento dele, ou você vai mudar de médico e vai buscar alguém que se alinhe à sua expectativa. Às vezes a gente tem um apego com o médico, porque a minha ginecologista da vida já, desde a adolescência, ela é muito legal, ela é a médica da família, a médica da minha mãe, fez meu parto, é a médica das minhas irmãs, enfim, e aí eu sou super amor com essa médica, que é uma querida. Ela pode ser sua amiga, ela pode ser uma querida, ela pode ir no churrasco na sua casa, você pode adorar ela pode ser mega simpática e fofa, a gente sempre costuma falar da GO fofa. Ela pode ser simpática e fofa, mas o que você quer para o seu parto? Você quer simpatia, fofura, amizade, ou você quer uma boa assistência, você quer um parto natural, você quer um parto com respeito ao que você deseja para o seu parto? Ela pode continuar sendo sua amiga, pode continuar sendo sua ginecologista, pode continuar sendo amiga da sua mãe, da família, indo no churrasco na sua casa. Mas para o momento do seu parto, ela não se alinha à expectativa que você tem para um momento tão importante da sua vida. Então, e depois ela pode voltar a ser sua ginecologista depois que você pariu, né? Às vezes essa decisão é dura, às vezes não, na maioria das vezes é muito dura. Eu atendo mulheres aí, quando eu dou esse choque de realidade, assim, elas choram no consultório comigo, porque elas começam a entender que, assim, tá bom, entendi. Eu tô falando sim para ela e tô falando não para mim, para tudo que eu tô esperando desse parto. Estou colocando uma expectativa nela que tem grandes chances dela não corresponder, eu me frustrar essa relação até de admiração, de amizade que eu tenho por ela, mas não é por maldade, é simplesmente porque esse profissional não atende dessa maneira, não é a forma dele de acompanhar parto. Então, a gente não consegue que ele consiga corresponder à nossa expectativa para isso. Nesse sentido, é melhor realmente a gente buscar outras equipes que consigam se alinhar ao que eu estou esperando. E às vezes acontece da mulher realmente não saber, né? Mesmo ela olhando lá no convênio, ele tem uma taxa que ela pode considerar
boa, né, de parto normal, mas ela não sabe que o bom realmente seria de 15 a 20%. Ah, ele tem aí 40%, então ele faz mais parto normal do que cesárea, né? E aí ela vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, e aí às vezes no final acontece alguma coisa que ela continua acreditando que realmente o médico dela tentou até o último, e às vezes a gente sabe que pode ser que não, né? Então, eu tenho uma amiga que ela não fechou com. Ela teve acompanhamento, né, pelo convênio, ela não fechou equipe para fazer, ela ia fazer realmente com o plantonista, mas quando ela chegou ela estava de 38 semanas, foi na consulta, já era a segunda semana seguinte que o médico fez exame de toque nela na consulta, e ela estava já com 2 dedos de dilatação, e aí ele começou a falar que a pressão dela estava variando, sendo que tinha variado, sei lá, de 12/8 para 13/8, e que o peso do bebê também tinha variado, sei lá, 200 gramas, eu acho, não sei, não lembro agora, de uma semana para outra, e que ele estava achando que estava muito desproporcional isso, mandou ela ir para o hospital, ela foi para o hospital, aí chegaram lá, falaram, não, vamos induzir, aí começaram, aí ficaram 48 horas tentando induzir, mas ela não teve contração nenhuma, e acabou indo para cesárea. Mas para ela, realmente, o médico tentou até o último, né? Ela falou que até lá no hospital mesmo, depois de 48 horas, a médica perguntou para ela, você vai querer, se você quiser continuar tentando, a gente vai estar aqui com você e tal. Mas eu acho que depende muito do tipo de abordagem, né? Porque eu acho Sim. que se realmente estivesse tentando, ia falar, não, pode ir para casa, e a gente espera realmente entrar, mas eu não sei se esse é um pensamento meu, eu acho que você pode dizer melhor. Não, com certeza, tudo depende da abordagem mesmo, né? Um médico, por exemplo, a mulher entra em trabalho de parto, às vezes ela não tem muita informação, ela está em fase latente ainda desse trabalho de parto e ela acaba indo para o hospital muito cedo, né? Ela vai para o hospital muito cedo, chega no hospital, está com 2 centímetros de dilatação, ainda com contrações um pouco irregulares. A conduta desse médico seria falar para a equipe que está recebendo a mulher lá no hospital, porque normalmente o médico mesmo não vai nesse primeiro momento. Quando o médico não está com equipe, ele pede para o paciente ir para o hospital, a paciente é avaliada pelo plantonista, e aí ligam para ele para falar qual a avaliação, né? E aí a conduta desse médico seria qual? Não, pode liberar minha paciente, ele liga para a paciente e fala para ela, olha, você ainda está numa fase latente de trabalho de parto, ainda não é um trabalho de parto ativo. O melhor que você faz nesse momento é realmente tentar descansar. Você pode fazer uma caminhada, se alimentar bem. Eu vou ficar te acompanhando por telefone, você pode me ligar, mas vamos ver se essas contrações ficam um pouco mais intensas e aí você retorna para o hospital. Se essa mulher quiser um parto normal, seria essa a melhor conduta, ela voltar para casa. Agora o Tanto que ela não médico teve que nenhuma, fala. em nenhum momento ela sentiu contração, né? Agora, se essa mulher chega no hospital só com um pouquinho de dilatação, mas está, por exemplo, sem nada de contração ainda, contração muito espaçada, e, não, vamos internar. Vamos internar porque já está, por exemplo, às vezes está com 3 centímetros de dilatação. Vou internar. Mas ela está fora de trabalho de parto, ela não está com contração ritmada, nada. Ela pode entrar em trabalho de parto daqui uma semana ainda, daqui 2 semanas. Não tem nada a ver só porque ela está com um pouquinho de dilatação. E aí, uma vez internada, vai começar as intervenções. A gente vai tentar ligar o soro, então, para induzir o parto, porque você já tem dilatação, mas você não está tendo as contrações ritmadas. Ela não está tendo contrações ritmadas porque ela não está em trabalho de parto, né? Sim. Ela está em pródromos, né? E aí, coloca um soro com ocitocina, né, com hormônio para estimular esse trabalho de parto. Essa mulher começa a ter contrações fortes por causa da ocitocina. Muitas vezes a evolução do colo do útero demora mais a acontecer, porque o corpo ainda não estava pronto para fazer isso naquele momento. A mulher começa a ficar cansada, começa a ficar com muita dor, e aí começam as intervenções. Ela pede anestesia, ela pede cesárea, o médico pode chegar para ela e falar para ela, não precisa, né? A gente pode esperar mais, porque sim, a gente pode esperar mais, mas não deveria ter começado a fazer a intervenção, porque aí ela estaria muito mais confortável. Sim. E outra, às vezes o médico chega e fala assim, olha,
a gente pode esperar mais. Pode ser que ainda demore bastante. Não sei quantas horas ainda vai levar para evoluir. Ou, se você quiser, a gente vai para cesárea. Então, É, dependendo de como está a dor dessa mulher, o desconforto dessa mulher, a sensação de medo, né, de estar sozinha, enfim, às vezes sem informação adequada, é claro que ela fala, não, vamos para cesárea, já tentei, estou é. aqui com esse soro já há 4, 5 horas, 6 horas, sentindo dor, e continuo com 3 centímetros, não evoluiu, que a mulher não entende que o colo dela precisa primeiro afinar, trabalhar, para depois dilatar, não existe um entendimento da fisiologia, ninguém explicou isso para ela, claro, ela vai pedir a cesárea, né? E aí o médico fala, não, foi ela que pediu, né? Só Sim, que ela foi levada a pedir, porque ela não foi assistida da melhor maneira. Ela exato. foi ali recebendo uma série de intervenções desnecessárias que fizeram ela pedir, claro. É, no caso da minha amiga, nem chegaram a dar ocitocina, foi só o comprimido na Só o vagina. comprimido. Uhum. Então, imagina, 48 horas lá e não acontece nada, e você pensa, meu, vou ficar aqui mais quantas horas? Quantas E pode horas? ser que nem consiga, então, ai, tá, vai, vamos. E ao mesmo tempo é aquele negócio, né? O médico tá falando, não, vai pro hospital porque realmente é um quadro duvidoso e eu tô preocupado. Gente, falar isso para uma mãe. A mãe não quer correr risco nenhum, nem ela e nem para o bebê. Uhum. Então, é muito difícil realmente para a mulher tomar algum tipo de decisão, né? Se o médico está orientando, ela pensa, gente, ele é autoridade aqui, como que eu vou arriscar alguma coisa, né? É muito difícil. Sim. Algumas mulheres têm essa ideia, né? Não, tudo bem, eu sei que eu estou muito bem informada, eu fiz vários cursos, eu li muitos relatos, eu conversei com vários profissionais, eu estou muito orientada e o meu médico não vai me enganar. Tudo bem, ela pode até entrar em trabalho de parto, né? Sem conseguir entrar em trabalho de parto, e começar a evoluir esse trabalho de parto, mas se em algum momento desse trabalho de parto a gente fala que o médico usa a carta do bebê morto, né? O médico fala: olha, tá tudo bem, mas pode não ficar, né? De repente, o seu bebê está começando a apresentar sinais de sofrimento fetal. Como é que você discute com o médico numa hora dessa, de grande vulnerabilidade que a mulher tem ali durante o trabalho de parto? Como é que você diz para ele, não, eu tenho certeza que meu bebê não está em sofrimento fetal, então eu quero alta pedida, eu vou para outro lugar, ou eu não quero mais que você me acompanhe, eu quero ficar pelo plantão. A mulher não tem que estar nesse lugar de batalha durante o trabalho de parto. Essa batalha tem que ter acontecido antes já. Essa busca, né, esse alinhamento com o profissional, com a equipe, tem que ser algo que aconteça antes do trabalho de parto. No momento do trabalho de parto, é para você estar com o seu cérebro desligado, totalmente entregue à experiência do parto, confiando de que aquela equipe que você escolheu está tomando as melhores decisões, só defendendo os seus interesses, o interesse do seu bebê, para que seja um parto saudável. Não que não tenha nada de interesse envolvido, se o hospital quer te empurrar procedimento, quer te deixar mais tempo internada, se o médico tem uma festa e quer sair mais cedo dali, né? Qualquer interesse ali que não está envolvido com o seu e do bebê tem que ser vetado, né? Então a gente precisa estar no dia do parto segura e tranquila de que eu estou onde eu deveria estar, com as pessoas que eu confio e que aqui eu não preciso brigar. Esse é E o aí, melhor nisso, cenário. eu acho que isso acaba também prejudicando para a mulher que não consegue fechar com uma equipe, né? Porque ela fica vulnerável ao médico que vai estar ali no plantão, porque ela não tem como conversar antes, né? Ela não sabe quem que vai fazer o parto. Então, realmente é uma situação complicada por conta disso, que muitas querem e às vezes não conseguem exatamente por isso, né? Por não poder fazer esse acompanhamento. Exatamente. E A, aí entra o plano de parto, né? Que a gente vai ter a live só para falar de plano de parto, porque isso. no plano de parto a gente vai ter feito essas escolhas antes, né? Enquanto a gente ainda não estava na partolândia, a gente vai ter colocado tudo no papel, o nosso acompanhante vai estar sabendo de tudo isso, a doula, e aí são essas pessoas que estão comigo que vão brigar para que o meu plano de parto seja seguido. Nunca eu. Nunca vai ser a gestante que vai estar lá na hora, não, eu não quero isso, não, eu não quero aquilo. Muitas vezes acaba tendo que ser, porque a gente ouve histórias aí do médico, não, eu vou fazer episiotomia, a gestante gritando não faz, né? E o médico vou fazer e a mulher, pelo amor de Deus, não faz. A gente vê histórias de muita violência onde a própria mulher tem que ficar se defendendo durante esse parto, que é um absurdo,
mas o plano de parto e a presença do seu acompanhante ali dizendo o que você gostaria, o que não gostaria, deveria ser suficiente para realmente você ter um atendimento mais dentro do que você deseja, né? Legal. A sua xará, Thaís Zaninete, falou: Bom dia, meninas. Não percam mais nenhuma live de vocês. Vocês Ah, estão que lindo. ouvindo meus pensamentos. Aí Ah, ela falou: obrigada, Thaís. Estou completando 6 meses de gestação. Minha médica nunca me perguntou qual é o parto que eu quero. E eu que perguntei onde ela atendia e a resposta foi: onde você quiser. Mas acabei percebendo que a maioria das mães que eu conheço que fizeram acompanhamento com ela terminaram em cesárea letiva. Então, aí ainda é mais grave ainda. Quando a gente vê que foram cesáreas e eletivas ainda, agendadas, aí realmente foge para as colinas, porque ela não está nem deixando essa mulher entrar em trabalho de parto, né, para realmente falar assim, não, teve uma indicação durante o trabalho de parto. Nem entrar em trabalho de parto, e outro dia a gente falou ainda das indicações de cesárea aqui na live também, que pouquíssimas, assim, pouquíssimas mesmo são indicadas fora de trabalho de parto, né? Raríssimas vezes a cesárea precisa ser feita fora de trabalho de parto. Então, foge para as colinas porque ela está dando todos os indícios de que realmente ela é cesarista. Né? A Mila Cutrim perguntou como identificar os pódromos e diferenciar de contrações. E agora eu vou adorar a resposta. Os pródromos, gente, eles são contrações também, né? São contrações que não têm muito ritmo, na maioria das vezes. São meio bagunçadas, às vezes vem a cada 10 minutos, a cada meia hora, aí vem uma com 7, aí vem uma com 13. Então, essas contrações bagunçadas, assim, sem um ritmo muito ordenado, a gente chama de pródromos. Essas contrações, elas não modificam o colo do útero, normalmente não tem dilatação nenhuma durante os pródromos, elas vão ajudando o bebê a se posicionar, vão ajudando a amolecer um pouco o colo do útero, trazer o colo um pouco para frente, porque às vezes ele está lá atrás, voltado para a coluna da mulher, e aí isso vai melhorando um pouco ali todo o cenário, né, das condições do colo para entrar em trabalho de parto depois. Quando as contrações começam a ganhar ritmo, intervalos menores do que 5 minutos, porque intervalo de 5 em 5 minutos ainda não é considerado fase ativa de trabalho de parto, geralmente ainda é uma fase latente. Então, lá daqueles pródromos, dessas contrações irregulares, de 8 em 8, 7 em 7, 6 em 6, aí a gente começa a cair para 5 intervalo, 5 em 5, 5, 4, geralmente é fase latente, que é uma fase inicial do trabalho de parto. E aí, 3 em 3, a gente considera entrando em fase ativa. 3 contrações em 10 minutos seria a fase ativa do trabalho de parto. São contrações fortes, que a gente tem aí um índice de dor, a gente sempre pede para a mulher falar de 0 a 10, qual seria nessa escala de dor o que ela está sentindo, e aí as mulheres costumam referir uma dor 7, uma dor 8, né, que é uma dor bem importante. Nos pródromos, a gente tem uma contração um pouco mais fraca, então ela não chega nesse ponto de dor, né, a gente costuma ter aí, tô com uma dor 4, uma dor 5, né, e eu sempre falo, gente, 0 é sem dor, 10 é a dor máxima, assim, é aquela que, se eu sentir, eu vou pedir para desistir. Se eu chegar no 10, eu vou pedir para desistir. É aquela hora que estou pensando em anestesia, pensando em cesárea, pensando em fugir, pular pela janela. Então, é essa que você tem que pensar 10. Por isso, pensem bem quando vocês vão responder 8. Tô com 8, tá? 8 é uma contração que você não consegue falar durante a contração, você mal consegue respirar durante a contração, é uma contração muito forte, que te paralisa, que dá um suador, que é aquela contração que veio bem intensa. Então, essa é a contração de fase ativa de trabalho de parto. E nos pródromos a gente não sente contrações tão fortes assim, a gente sente elas um pouco mais amenas e bem irregulares. Boa. Tá, e aí vamos supor que a gente, né, eu descobri que o meu médico só faz cesárea, quero procurar um novo médico. Onde que eu posso buscar informações que me ajudem a escolher
esse novo médico? Olha, para quem está buscando um parto, para quem está buscando uma cesárea, enfim, né, é muito fácil. A gente folheia lá no livrinho do convênio que a gente consegue encontrar facinho, né? Qualquer um, é muito fácil que você consiga um que te opere a pedido. Para quem está querendo buscar parto normal, é mais difícil, porque a gente tem que entender, além de só se ele é a favor de parto normal, como é que ele atende parto normal também. Se ele é um médico que vai respeitar todas as escolhas que a gente já falou antes. Então, o ideal é você buscar, principalmente em grupos na internet mesmo, grupos de apoio na internet, no Facebook, tem alguns grupos que são grupos bem grandes, até do Brasil inteiro, onde as mulheres trocam informações sobre obstetras, sobre assistência ao parto. Um deles chama Cesárea Não Obrigada. Então, no Cesárea Não Obrigada, se tiver em Xiririca da Serra, você coloca lá, estou em Xiririca da Serra. Alguém conhece obstetra aqui que atende a parto normal? Sempre aparece alguém de Xiririca da Serra para falar que conhece alguém, ou que, não, aqui não tem, vai para outra cidade que lá tem. Então, esses grupos acabam ajudando bastante. As casas de apoio mesmo, a gestação, parto, assim como a comadre. Então, em São Paulo tem várias casas, né? E aí, ao redor do país inteiro também tem outros lugares, que dá para vocês frequentarem rodas de gestante. Nessas rodas de gestante, onde vocês encontram informações, né, sobre gestação e parto, sempre circulam aí os nomes dos obstetras mais falados aí na sua cidade, na sua região, que são mais respeitosos com o parto. Então, costumam ser bons lugares para vocês irem conhecendo esses nomes. E com as doulas, né? As doulas têm também toda essa informação, porque normalmente a doula já atuou com várias equipes, com vários médicos, e a doula vai ser uma ótima referência para te falar assim, olha, não, esse médico que você tá não é bacana, por mais que às vezes tenha uma capa de humanizado, a gente fala que é tipo humanizado, igual tipo net, não, é tipo humanizado, mas pode ser que não seja isso que você está esperando. Então, dá para mudar ainda, né? Mesmo que já seja uma equipe particular, mas não é uma equipe das 10 mais. Então, a doula também já trabalhou com várias equipes, ela vai saber te dar esse direcionamento também. E eu posso prejudicar o meu pré-natal se eu mudar de médico? Não, hoje é super preconizado que todas as gestantes recebam uma carteirinha de pré-natal, né? Isso é uma norma da ANS também, que a gestante ela tem que ter a sua carteirinha de pré-natal para que ela possa mudar de médico sempre que ela quiser, porque na carteirinha de pré-natal tem todos os exames anotados, todas as consultas de pré-natal anotadas ali, o peso, a pressão arterial dela, tudo que foi avaliado durante a gestação dela. Então, qualquer profissional que pegue uma carteirinha bem preenchida, claro, né? Lembrando que nem sempre a letra dos médicos é legível, a gente às vezes não consegue entender nada do que está na carteirinha, mas qualquer um que pegue uma carteirinha bem preenchida, completa e legível, consegue ter noção de se esse pré-natal é de risco habitual, se esse pré-natal é de alto risco, qual é a idade gestacional dessa mulher, se esse bebê é prematuro, não é, e eu posso atender o parto dessa mulher tranquilamente lá no plantão, se ela chegar com uma carteirinha de pré-natal bem preenchida. Isso, para mim, é o que me basta. A mesma coisa é para essa mulher trocar de obstetra. Ela vai levar a carteirinha de pré-natal de um médico para o outro, levar os exames que tem com ela, e esse obstetra vai dar seguimento ao acompanhamento dela sem nenhum prejuízo. O que muitas vezes as mulheres têm medo é da questão do vínculo, né? Eu já tive até 8 meses consultas com outro obstetra, e agora como é que, né? Às vezes eu vou ter 3 vezes, sei lá, consulta com um obstetra novo, será que eu vou ter um vínculo de confiança? E normalmente isso é muito fácil de ser estabelecido quando você pega um obstetra legal mesmo, porque esse obstetra bacana, ele vai dedicar tempo a conversar com você, ele vai se colocar disponível, vai ter uma consulta maior, né, com mais tempo. Por exemplo, as consultas da gente na comadre, consulta de parteira é 1h30, consulta de obstetra é 1h30. Então, a gente fica 1h30 conversando com o casal, né, durante as consultas, e se a gente tiver aí 3, 4 encontros antes do parto, é suficiente para a gente conseguir, sim, formar um vínculo de confiança, tirar as dúvidas e o casal ir preparado para esse parto.
Legal. Eu posso fazer o pré-natal com o obstetra do convênio e parir com o plantonista do hospital? Pode também, assim como eu falei agora, se esse pré-natal for bem conduzido, bem acompanhado, os exames ok, e você tiver a carteirinha completinha, bonitinha, você vai chegar e vai parir no plantão com as informações que você está levando. Muitas mulheres acabam usando isso como estratégia, porque entendem que o obstetra lá do convênio não vai atender o parto normal delas da forma como elas desejam, e aí elas falam, não, eu não estou tendo condições de pagar uma equipe, enfim, ou estou na carência do convênio, às vezes acontece, estou na carência do convênio, o parto não vai poder ser pelo convênio, só estou fazendo as consultas, os exames, mas o parto não vai poder ser. E aí elas vão parir no SUS, com plantonista, vão parir na casa de parto, né? Ou vão parir no plantão mesmo do plano de saúde, mas ficam em casa com uma doula mais tempo, para chegar no hospital mais avançada, ficam em casa com uma parteira mais tempo, e aí chegam no hospital com dilatação avançada, no expulsivo. Então, são algumas formas aí de você tentar ter um pouco mais de chance de ter um parto normal sem equipe, né? Porque provavelmente com esse médico cesarista que você faz o pré-natal, a sua chance é menor ainda. Tá. Os médicos que atuam com doula, enfermeiro obstetra, eles devem ganhar uns pontinhos na hora da decisão, né, de escolher esse médico? Sim, na maioria das vezes, se esse profissional já tem essa visão de que a equipe é multi, né, que a presença dessas outras profissionais na equipe de parto é vantajosa, vale a pena, e ele trabalha em parceria com enfermeiras e com doulas, né, com parteiras e com doulas, ele provavelmente seja um profissional que já tem um olhar diferenciado do parto, sim. Claro que não dá para ter certeza absoluta, a gente deve usar isso como um dos parâmetros e aí unir com os outros, porque muita gente tem também pensado aí no parto humanizado como um nicho de mercado, e aí, não, vou chamar uma parceira para ser doula, e vou ter a minha enfermeira obstetra, e aí esse profissional acaba conduzindo o parto com essas profissionais que são ali parceiras dele, mas aí também fazendo tudo muito do jeitão deles, assim sem uma flexibilização desse cuidado, se a mulher quiser ter a doula dela, né, trazer uma amiga dela que é doula, às vezes o profissional fala, não, tem que ser com a minha doula, aí a gente já desconfia, porque a doula é a de escolha da mulher, não deve ser imposta pelo profissional quem vai ser a doula da mulher. Na Comadre a gente tem 5 doulas que são parceiras da casa, e a gente recomenda o trabalho delas, porque elas são nossas parceiras, a gente entende que elas são muito boas no que elas fazem. Porém, a gente sempre fala, a decisão é da mulher, você pode conhecer a doula que for, que a gente vai aceitar no atendimento do parto, porque quem escolhe a doula é a mulher, tem que fazer sentido para a mulher. Quando essa equipe é muito fechada, né, a gente às vezes fica um pouco desconfiado de que talvez esse profissional está tentando ali colocar a mulher no modelo de assistência só dele ali. Mas só dele ter a doula e a enfermeira pode ser já um ponto positivo para ele, sim. Legal. Aí a Thaís perguntou qual é o intervalo aconselhável para ir para a maternidade. Dá medo de não dar tempo. O intervalo recomendado para ir para a maternidade é contrações de 3 em 3 minutos. 3 contrações em 10 minutos. A grande maioria das mulheres vai estar entrando em fase ativa de trabalho de parto, e a partir daí começa a ter evolução da dilatação, uma evolução mais expressiva, e a chance de você chegar lá e realmente estar em trabalho de parto e ficar, e ter menos intervenções é maior. Então, ir antes disso, contração de 5 em 5 minutos, ainda é cedo para ir para o hospital, porque pode ser que você chegue lá, ainda esteja muito latente esse trabalho de parto e você demore bastante ainda para evoluir. Tem mulheres que ficam na fase latente por 10 horas, por 12 horas. Eu, por exemplo, no parto da minha primeira filha, eu fiquei com contrações de 5 em 5 minutos, da quinta-feira de manhã até 10 horas da noite, praticamente, né, de 5 em 5, e eu fiz tudo, assim, saí, fui no mercado, fui buscar eletricista para trocar o disjuntor do meu chuveiro, que eu achava que ia precisar do chuveiro à noite. Falei, à noite isso aqui vai pegar, eu vou precisar do meu chuveiro, e aí estava caindo toda hora o disjuntor.
eu dirigi, eu fui visitar meu afilhado que tinha nascido também. Então, eu fiz várias coisas ao longo do dia com contrações de 5 em 5 minutos. À noite, quando elas ficaram de 3 em 3 minutos, a intensidade realmente foi ficando mais forte, aí que eu me recolhi, fiquei no chuveiro e tal. Minha doula chegou por volta de umas 11h30 da noite, e a Luísa nasceu às 6h40 da manhã do dia seguinte. Então, eu passei a madrugada em fase ativa, aí eu entrei em fase ativa na madrugada, e aí ela nasceu pela manhã. E com a Liz foi a mesma coisa. Com a Liz eu fiquei com contrações de 6 em 6, 5 em 5, ao longo da sexta-feira o dia inteiro. Sexta-feira à noite eu fui para casa de uma amiga, comi pizza na casa dessa amiga, fiquei na casa dela até 2 horas da manhã, conversando, batendo papo, e de 6 em 6 estava ali a contração, bonitinha. 6, 5, 6, 5. Fui para casa, dormi, achei que eu nem ia conseguir dormir, dormi. Acordei no sábado de manhã, 10 da manhã, estava com contrações de 10 em 10. Então, no dia anterior estava de 6 em 6, de manhã, quando eu acordei, estava de 10 em 10. E aí elas foram voltando o ritmo, e quando foi por volta das 2, 3 da tarde, elas começaram a intensificar. 4 da tarde, elas realmente ficaram um pouco mais intensas, 4 para 5 da tarde, e aí começaram a vir com intervalo de 3, 4 minutos, mais ou menos. E a Liz nasceu 8h30 da noite. Então, foi da sexta de manhã até o sábado à noite para ela nascer. São processos que o corpo precisa, e não adianta você ir cedo para o hospital, porque chegando lá, o hospital não vai te dar esse tempo que o seu corpo precisa para fazer tudo isso. Ele vai tentar te colocar dentro dos protocolos, dentro dos tempos ali que a instituição acha que são adequados. Então, o ideal é ir para o hospital quando elas estão com intervalo de 3 em 3 minutos. Claro, tem situações específicas, por exemplo, quando a bolsa rompe, não dá para a gente só simplesmente ficar em casa, precisa de um acompanhamento. Mas se não rompeu a bolsa, você pode ficar em casa e aguardar ter esse ritmo de contração. Ter uma doula faz toda a diferença no processo, porque aí a doula vai te ajudar exatamente a decidir essa melhor hora de ir, para você não passar muito tempo lá internada sem necessidade. Legal. E aí, tá, para finalizar, eu queria que você falasse o que a mulher ela deve levar em conta na hora de escolher o obstetra que vai acompanhá-la no parto. Eu acho que ela deve levar em conta sempre se ele está alinhado ao que ela espera, mesmo de experiência para o parto. Às vezes a mulher, ela já tem essa expectativa de que ela quer um parto com analgesia. Muitas mulheres que conversam comigo falam assim: eu não quero um parto, eu quero um parto normal, tá? Mas eu não quero um parto humanizado. E aí eu falo: pera, né? Vamos conversar. O que você não quer no parto? Ah, não, eu acho que eu vou querer anestesia mesmo. Eu acho que eu não vou ser tão forte para dor. Eu não tenho essa coisa de, eu quero testar os meus limites. Eu quero sentir essa dor do parto. Não, eu só quero ter um parto vaginal. Eu quero ter um parto normal, porque eu acho que é melhor para o bebê, é melhor para mim. Então eu quero tentar viver essa experiência. Mas tudo bem se tiver anestesia. Eu não tenho muita essa coisa de posição do parto, não penso no parto na banheira, não penso no parto numa banqueta de cócoras, acho que eu quero a posição tradicional mesmo de parto. Tudo vai depender do que você está buscando para esse parto. Se para você tudo bem as intervenções, né? Não, eu quero anestesia mesmo, vou pedir, eu quero anestesia logo que eu senti a primeira contração. Eu vou buscar um médico que se alinhe com isso, né? Eu vou buscar um médico que eu converse com ele, pelo menos que ele tenha um bom índice de parto normal ali, né? Entre as clientes que ele atende, mas que ele possa fazer as intervenções de acordo com o que ele achar necessário. Não, tudo bem, episiotomia. Eu não ligo se cortarem o meu períneo, tá tudo certo. Eu acho que o médico que decide isso. Tudo depende do entendimento que você tem sobre o parto, né? O que eu sempre recomendo, estudem sobre os procedimentos, porque a grande maioria dos procedimentos não é realmente necessário, e inclusive pode trazer mais danos para você, para o seu bebê, para o parto em si, para a experiência como um todo. Então, às vezes, a gente fica só focada nisso, não, eu não quero um parto natural, eu não sou índio, né? Tem muito preconceito de que a mulher está sofrendo no parto. Não é essa a ideia. As intervenções ou não intervenção no parto, a ideia é realmente garantir que o parto seja mais saudável, não que a mulher simplesmente sinta mais dor, né? Quando a gente
deixa uma mulher mais tempo no trabalho de parto sem analgesia, é porque a gente sabe que a analgesia traz mais riscos para o parto, e a gente tenta demonstrar isso para a mulher. Aquela mulher que fala assim, não, eu quero passar pelo parto sem analgesia, ela está pautada muito na ideia de que a analgesia é um risco associado e que ela não quer pagar para ver. Não é que ela quer sentir dor, não, eu quero sentir dor, eu quero sentir a dor até o último. É porque ela sabe que a analgesia pode atrapalhar o processo dela. Então, estudem sobre os procedimentos do parto. A gestação é um momento mesmo de estudar, de se conectar com o seu corpo, de buscar conhecimento e buscar apoio. Ter uma doula, já falei N vezes, é alguém que vai te ajudar a ter muita clareza sobre essas escolhas. E aí você pode mudar de médico quantas vezes você quiser dentro desse processo, buscando um que se alinhe ao que você está procurando. Tem mulheres que chegam com 7, já passei em 7 obstetras, em 8 obstetras até chegar aqui. Tudo bem, não tem problema. A cada consulta de pré-natal você mudar e ir buscando alguém até você ouvir do médico algo que te dê segurança, que te dê garantias de que você vai ser atendida da maneira que você está buscando. Muito bom, é isso. Eu acho que a gente respondeu todas as perguntas que tinham aqui no Instagram. Eu também já fiz todas as perguntas que eu tinha. Então é isso. Amanhã a gente está de volta. Amanhã a gente vai falar sobre o plano de parto, né, Tá? Isso mesmo. Aí hoje a gente já introduziu um pouquinho sobre plano de parto. Amanhã a gente fala mais sobre o assunto, explica aí tanto esses procedimentos que eu falei aqui para vocês já irem tendo um pouco de entendimento do que colocar no plano de parto e por que escolher ou não escolher algum procedimento, alguma intervenção. E não simplesmente baixar um plano de parto da internet e entregar, né? Isso é uma coisa super importante, porque a gente ouve muito das equipes, assim, um certo preconceito das equipes, assim, lá que estão no hospital, né, do plantonista do hospital, um certo preconceito com o plano de parto exatamente por isso, porque eles falam, a mulher baixou um papel lá na internet, chega aqui e fala, esse é meu plano de parto, e ela não sabe nem o que está escrito ali. E aí, muitas vezes no plano de parto fala, não quero ocitocina e tal, e a mulher chega no hospital, o médico propõe a ocitocina, ela nem sabe que lá no plano de parto não estava escrito da ocitocina, ela não sabe por que não a ocitocina também. Não é só negar o procedimento, é saber por que você está negando, né? E saber em que momento, de repente, ele pode ser benéfico, porque toda intervenção, ela pode ser passível de ser benéfica também durante o trabalho de parto. Sim. Eu não quero que rompa a minha bolsa artificialmente, mas pode ser que em algum momento seja necessário romper a bolsa, seja algo que pode ajudar no trabalho de parto. Então, por isso que a gente vai falar amanhã das intervenções no parto e como a gente coloca isso no plano de parto. Legal. Vamos aproveitar e convidar o pessoal para o grupo do Telegram também? Sim, grupo do Telegram. Todo dia tá entrando gente nova, tô bem feliz. É um canal que a gente tem lá no Telegram, onde eu posto várias coisas aí ao longo da semana. Sempre comento alguma coisa a mais do que a gente falou aqui na live, complemento a informação, deixo algum link para vocês. Quem entrar agora vai ter acesso a todo o conteúdo que eu já coloquei desde o início. Não é um grupo de bate-papo, não tem troca-troca de mensagens, é só eu que posto lá e vocês vão ouvindo os meus áudios, vão acompanhando o meu dia a dia aí nos partos, eu sempre posto lá quando eu estou em parto também. E é uma fonte também de informação contínua para quem está nesse rolê aí buscando informações para gestação, e não só para gestação, mas sobre pós-parto e amamentação também. O link está na bio aqui do Insta da Comadre, só dá uma olhadinha e entrar que eu vejo vocês por lá. Então é isso. Muito obrigada. A Cidinha perguntou aqui qual é o Telegram, mas a Thaís acabou de falar, acho que ela mandou antes de você falar, tá? No link da bio, do Instagram da Comadre. Comadre. E é isso, a gente se vê amanhã aqui para falar sobre o plano de parto. Muito obrigada, viu, Tá? Até amanhã. Obrigada, Li. Obrigada a quem acompanhou. Beijo pro pessoal do YouTube também.